Tá certo? O que Paulo está dizendo aqui, ele está falando com os gregos e todos aqueles que não são judeus. Na versão de vocês, a palavra não judeus está diferente, está gentil, tá certo? Que é toda pessoa que não é judeu, tá certo? Então é importante que nós entendamos isso. E o que é que ele está falando? Ele está falando agora de uma posição, a posição que nós nos encontramos, a posição de quem está em Cristo e a posição de quem não está em Cristo. Entender isso é extremamente importante para que eu saiba como eu devo me comportar. Porque diante da posição que eu estou, ela vai trazer benefícios e vai trazer também responsabilidades. Vai trazer o bônus, mas junto ao bônus vem o ônus. Então nós precisamos entender isso. E o que é que ele fala das pessoas que não são judeus, como elas se encontravam antes da vinda de Jesus? Elas se encontravam perdidas. Elas se encontravam sem esperança. Por que sem esperança? Porque elas não tinham conhecimento de Deus, muito menos das promessas de Deus, para aqueles que decidissem servi-lo, para aqueles que decidissem tê-lo como o único Senhor e Deus. Havia promessas estabelecidas. Quando Deus chama Abraão, no livro do Gênesis, no capítulo 12, ele faz algumas promessas para Abraão, mas ele também exige de Abraão uma coisa que é muito importante, que às vezes nós não nos atentamos para isto, nós só queremos as bênçãos. Deus prometeu dar a Abraão o que ele não podia ter, que era um filho, mas também prometeu elevar o nome dele de tal forma que seria conhecido no mundo inteiro e dar a ele riquezas. Amém? Mas Abraão tinha que fazer algo muito importante. Primeiro, ele deveria sair do meio dos parentes deles. O que é sair do meio dos seus parentes? É abrir mão da cultura, das crendices, de tudo aquilo que os nossos parentes, que a nossa família, a nossa parentela tem. Larga a tua parentela. Deus estava dizendo para Abraão, deixa de ser idólatra. Porque Abraão, ele era um homem idólatra. Quem achar que Abraão não era idólatra está enganado, ele era. Só que ele tinha uma interrogação dentro do seu coração. Havia um questionamento. Se é Deus, só precisa de um. Não precisa mais que um. Mas Abraão cultuava os deuses que os pais dele cultuavam. Ele oferecia sacrifícios. Parece que eu assustei algumas pessoas. Vocês entendem isso, irmãos? Então, Deus diz para Abraão, sai daí e seja uma bênção. Nós somos convidados ou não, vocacionados, tá certo? Por Deus, em Cristo Jesus, para sermos uma bênção. Diga amém. Mas nós só queremos ser abençoados. Por que nós não estamos sendo abençoados? Porque este papel nós não estamos cumprindo como deveríamos. Tá certo? Abraão tinha que ser uma bênção e nele seria bendita todas as famílias em você. Você tem que ser uma bênção. Você tem que ser um instrumento de bênção. Jesus diz o quê? Que é abençoando. Então, quando você se tornar uma bênção, você vai ser abençoado. Diga amém. Por isso nós precisamos compreender. E para isto, Cristo nos tira dessa condição de peregrino, de forasteiro, de uma pessoa completamente desorientada, que não tinha entendimento, que não sabia das promessas de Deus, que estava separado de Deus neste mundo, perdido e sem esperança. Jesus nos resgata, aleluia, louvado seja Deus. E nós que não tínhamos família, agora nós temos uma família. Agora nós somos inseridos num contexto completamente diferente do que nós éramos no passado. Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Então, nós precisamos entender isso. Louvado seja Deus. Não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos
que pertencem ao povo de Deus e são membros. Diga para quem está ao seu lado: você pertence ao povo de Deus. Você faz parte desta família. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Por que é importante que nós tenhamos esse entendimento? Porque se existe uma coisa que o ser humano tanto deseja, é o grande anseio da alma de um ser humano, é fazer parte de algo. É fazer parte de uma família. É fazer parte por exemplo, quem joga futebol, fazer parte de um time de futebol. Quem está numa empresa, fazer parte daquela empresa. E quando nós não encontramos isso, nós ficamos, o quê? Infelizes. Triste. Olha a situação do profeta do Senhor. Ele ficou tão triste e amargurado que ele desejou morrer e foi para uma caverna nas montanhas. E disse para Deus, quando Deus vem falar com ele, disse: Senhor, só tem eu. Só restou eu, Senhor. Elias. E Deus disse: não, filho, não foi só você que sobrou. Há 7.000 que não se curvaram ainda. Entendeu, irmãos? Então, Elias se sentia sozinho. E toda pessoa que se sente só, ele perde o quê? A alegria de viver. Não vale a pena viver. Se você não tem alguém para compartilhar a sua vida, por que viver? Para que viver? E muitas vezes, irmão, nós estamos com os olhos tão focados naquilo que nós não temos, que nós não estamos enxergando o que nós já temos e achamos que estamos só. E é aqui que eu preciso ter cuidado, para que eu não comece a cometer alguns pecados, assim como muitos cometeram, o pecado da ingratidão. Porque, apesar de tudo, nós temos muitos motivos para celebrarmos. Diga amém. Aleluia. Outra pessoa poderia se reclamar com Deus, poderia dizer: Deus, por que tu deixou minha filha passar por isso? Deus, porque eu sou tua serva e a tua palavra diz, ia se encher de argumentos. Porque, como filhos de Deus, nós não queremos passar por dificuldades. E muitas pessoas pregaram isso no passado, e é pregado hoje ainda de forma ainda maior, com mais veemência, em todos os canais que você olha de comunicação. As pessoas, quando falam sobre Cristo, sobre servir a esse Deus, o número de pessoas que falam desta forma é muito grande. De que venha porque seus problemas vão acabar. Seus problemas serão resolvidos. E não é bem assim. Os problemas têm um propósito em nossas vidas. Os problemas que nós enfrentamos, existe um porquê por trás dele. É para que eu cresça, é para que eu amadureça, é para que eu adquira experiência. Tá certo? Então a Bíblia diz: olha, vocês devem ter motivo de grande alegria o passar por muitas provações. Porque todas as pessoas que passam, porque depois de passar pela aprovação, você será aprovado. Então é preciso que se entenda isso. Nós vivemos numa geração de pessoas que não estão preparadas para nada. Tá? Isso aqui tem um monte de jovens. Mas se ao terminar esse culto eu convidar esses jovens para nós darmos uma corrida daqui até a PA, muitos vão dizer: Deus me livre. Aí de repente um vai querer dizer: vou matar o pastor, que ele está velho, eu vou com ele. Mas não chega na baixa, vai cansar. Por quê? Porque são sedentários, não estão preparados nem para um exercício físico. E a Bíblia fala que nós temos que estar sempre preparados. Sempre preparados. Então, esse tem sido o grande anseio, fazer parte de uma família, de uma profissão. É preciso que a gente entenda isso, ter amigos e, é claro, fazer parte de uma igreja, tá certo? É muito importante que nós entendamos isso, porque esse tem sido o grande anseio. Nós temos a necessidade, irmão, de pertencer e de estar incluído em algo. Afinal, nenhum de nós, nenhum ser humano, ele é uma ilha que vive sozinha no meio do oceano. Se fôssemos para nós dizer o que nós seríamos, em vez de uma ilha, nós estamos muito mais para cardumes de peixes. Nós precisamos andar em grupos, tá certo? Se nós ficarmos só, nós vamos morrer.
Eu sei que vocês nem todos assistem, se não assiste, mas ouve os comentários daqueles reality show que as pessoas se isolam, né? A Fazenda, aquele Big Brother. Vocês perceberam que nos primeiros dias é uma celebração, é uma alegria, e eles se conhecem, e o tempo vai passando, e não demora muito, começa as intrigas, aquilo que traz a destruição começa a ser evidenciado no meio deles. Sabe por quê? Porque eu acho que é um psicólogo, ele diz que o ser não foi feito para viver no isolamento. Se ele se isolar, ele vai morrer, ele vai se autodestruir. E como eles estão lá, sem celulares, sem televisão, somente aquelas mesmas pessoas, por 90 ou 100 dias, se não me falha a memória, eles começam a pirar, revelar os instintos mais primitivos, né? E isso é só uma evidência de que nós não devemos viver isolado. Esse é o nosso desejo, estar inserido, né? Quando você vê a maioria dos jovens que tem tendência a suicídio, é porque ele não é incluído em nada, ele vive só, separado e não se acha incluído. E ninguém me ama, ninguém gosta de mim, e ele se sente o quê? Uma pessoa excluída. Então, olha o que Cristo fez. Cristo vem e nos pega, né, e nos introduz na família de Deus. Agora, nós temos um lugar, fazemos parte de algo, e é algo grandioso. Talvez você não consiga ver o valor que essa família tem. Talvez você não está conseguindo enxergar o valor que você tem como membro desta família. Mas eu quero dizer para você, é um valor inestimável. Jesus deu a vida dele para que eu e você pudéssemos ser inseridos nesta família. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Aleluia. Então nós temos a necessidade de pertencer, irmãos. Somos como peixes, andamos em cardume, tá certo? Dizer que somos da família de Deus, irmãos, traz um prazer muito grande, um orgulho, e tudo nos remete ao conceito de pertencimento. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu andava assim, ó. Eu já andava para saudar com a paz as pessoas, para que eles soubessem que agora eu era crente. Que eu fazia, e quando alguém me recebia, paz do Senhor, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, aquilo era uma alegria tão grande, irmãos. Eu abraçava a pessoa se ela deixasse, as lágrimas corriam facilmente do meu rosto, de tamanho era a minha alegria, porque agora eu tinha descobrido que existia um mundo diferente do que eu vivia, e que tinha uma família de pessoas, que mesmo com seus defeitos, mesmo com suas dificuldades, iam me amar, iam cuidar de mim, e iriam desejar o melhor para mim. Aleluia. Isso é muito, é para nós sermos felizes, irmãos. É para você chegar para o seu irmão, dar um abraço, paz seja convosco, que é como nós da Quadrangular nos cumprimentamos. Irmão, tem pessoas que te saudam. Ele vai com a mão desse jeito e a mão fica assim, irmãos. Outros te saudam olhando para cá, conversando com alguém, paz. Não é que essa pessoa tenha nojo de você, não é que ela não está nem entendendo como é honroso, como traz prazer, e por que não dizer um orgulho. Nós fazemos parte dessa família. De poder dizer, Pai seja convosco, meu irmão, como é bom ver você, há quanto tempo eu não via você, sabe, um irmão falta no culto, 1, 2, 3 semanas, aí tem uns irmãos que quando a irmão chega, Pai seja convosco, irmão, você estava para onde, nunca mais você apareceu na igreja, não faça isso. Pai seja convosco, meu irmão, dá um abraço, como eu estava com saudade de você, fazia tempo que eu não via você, como você está, porque nós temos, isso é o reflexo do sentimento que há entre famílias. Por que não está sendo assim? Porque a família tem sido desprezada, ela está sendo desfragmentada, porque ela está desfuncional, e esses valores que são como ligamentos que ligam as juntas, tem sido jogado por terra. Filho não toma mais a bênção dos pais. Filho não respeita mais os pais. O pai manda fazer e como dizia minha mãe,
Parece que um parceiro que falou. Parceiro é um do nível dele. Entendeu? E de certa forma os pais têm culpa. Porque os pais querem ser amigo dos seus filhos. E amigo... eu obedeço e eu sigo as orientações do amigo se eu quiser. Então, se eu achar que o meu pai é meu amigo, eu vou me sentir no direito de dizer, eu não vou fazer isso. Entendeu? Então, o filho precisa entender, pai e mãe são autoridades. E há um mandamento dos céus, da maior autoridade que existe. Se você não obedecer seus pais, sua mãe, você vai morrer. Você vai morrer, mas antes de morrer você vai sofrer muito. Por quê? Porque a família está desfragmentada. Esses valores foram destruídos. E aí o que é que acontece? A pessoa não valoriza. Não valoriza a família como um filho, como uma filha. Não dá o devido valor à família. E a família é a base da sociedade. Se você destruir a família, você destrói a sociedade. Pode ter certeza disso. Aleluia. Então, eu quero que a partir de hoje, você ame a sua família. Você tenha orgulho, não orgulho de se sentir superior, de dizer, poxa, eu sou de uma família. Eu pertenço a uma família de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Aleluia. Precisamos entender isso, irmãos. Tá certo? E o que é pertencimento? Pertencimento, irmão, é uma ligação psicológica entre o membro e a família. Quando eu sinto que eu pertenço àquela família, há uma ligação psicológica. É tão de um jeito que quem é assim não admite que fale da sua família. Eita glória, aleluia. Mesmo que seja dos defeitos. Oh, rica labás, surianda labás, surianda ele canta labás. Quando você entende isso, você não gosta que fale mal. Eu tenho um amigo em Marabá, que eu tenho ele como um irmão, ele tem muitos defeitos. E quando os meus amigos começam a falar mal dos defeitos dele, dá para perceber que eu fico sem graça, e eu levanto e saio. Eu não gosto. Há uma ligação psicológica entre eu e ele, nós nos chamamos de irmãos. Os meus filhos tomam a bênção dele, o meu filho, o André, tem o primeiro nome em homenagem a ele. O primeiro nome do meu filho é Anderson, que é o nome deste meu amigo, deste meu irmão. Então, quando você entende a grandeza e a importância do que é isso, há uma ligação psicológica, mesmo longe. Você não consegue se desligar daquela pessoa. E hoje, a família, os membros, não estão tendo mais esse ligamento. E eu estava vendo um vídeo, o filho espancando o pai. Batendo no pai, a mãe gritando, os irmãos gritando, e ele batendo, e os vizinhos chegaram, e deu trabalho para segurar ele. A polícia chegou, e foi assim, 6 policiais para segurar ele, deu trabalho para algemar ele e levar ele preso. E o apóstolo Paulo falou, Timóteo, sabei disto, que os últimos dias serão tempos difíceis. Os filhos serão ingratos, desobedientes aos pais. Por quê? Porque não se sente parte da família. O relacionamento que tem com a família é um relacionamento baseado no interesse. Lembra do filho pródigo? O relacionamento dele com o pai era baseado em interesse, o que o pai dava para ele, me dá minha herança. Eu quero ir embora, eu quero gastar, eu quero curtir, eu quero viver, tudo é. Olha só, então tem muitos filhos de Deus dentro da igreja que não estão percebendo que o relacionamento dele com Deus, com a família, está baseado em interesses mesquinhos, naquilo que a família pode dar. E tem saído para se aventurar, e tem sofrido, tem quebrado a cara, tem perdido muitas coisas. Então, precisamos compreender isso, se sentir parte de algo, pertencente a algo, isso é muito grandioso. Esta pessoa, ela cria um vínculo, uma ligação psicológica
com aquele algo. É a empresa com a empresa. Um funcionário que tem esse entendimento, ele vai trabalhar com a empresa, e a relação dele com a empresa não é uma relação de obrigação entre patrão e funcionário, ele quer que a empresa prospere. O sucesso da empresa alegra o coração dele, porque ele sabe que ele também faz parte daquilo. É como num time de futebol, quando perde, perdem todos, mas quando ganham, ganham todos. Então, é isso que Deus quer que nós aprendamos. Por isso que ele diz, olha, há alguém alegre, se alegre, cante louvores. Há alguém triste, ore por ele. Se alegre com os que se alegram e chore com os que chorem. Sentimento, ligamento, porque se o meu irmão está triste, eu não vou ficar 100% feliz. Olha, eu estou pregando aqui, mas desde a hora que eu orei no início desse culto, não sai da minha cabeça uma visão que eu tive ao vir para cá. Naquela rua, um velório, perto da Natal. Ou seja, nós estamos felizes, nós estamos cantando, mas há alguém chorando uma dor terrível ali embaixo, nesse momento. Então, nós temos que entender, porque essa ligação, ela foi quebrada. E isso, irmão, é o inimigo. Porque ele sabe que se a família tiver essa ligação, irmão, ela é forte. E uma família forte, ela constrói uma sociedade equilibrada. Aleluia, louvado seja Deus. A sociedade, ela é um retrato de famílias desestruturadas, famílias que não têm mais essa ligação psicológica de amor, de respeito mútuo entre pai e filho, marido e esposa e marido, esposa e filhos. Entre nós, irmãos, não há consideração. Não há estima. A Bíblia fala em Hebreus que algumas características que são peculiares de uma pessoa que se congrega. Se eu me reunir aqui e por vocês não tiver um sentimento da mais alta estima por vocês, eu não estou congregando. Aleluia, louvado seja Deus. Então, isso é pertencer, isso é o sentimento de pertencimento, em que há uma ligação psicológica entre o membro e a família. Tem pessoas que ele vive na casa dele isolado, tudo é dele, e a coisa está tão séria, irmãos, está tão séria, que quando a esposa trabalha, o salário é dela, quando o esposo trabalha, o salário é dele, né? A mulher diz, não, o meu dinheiro é meu, é para mim, para minhas coisas, para me arrumar meu cabelo, para me comprar minha roupa, porque tu não pode me sustentar, tu não pode fazer isso, tu não pode aquilo, e às vezes o homem é muquirana, tem o dinheiro, não, tá, comprar isso e não ajuda a esposa. Entenda uma verdade, irmãos, numa família, não tem dinheiro do homem e dinheiro da mulher, o dinheiro é da família. Vai um amém aí? Entende isso, irmãos? Porque Deus opera onde há união, irmãos. Como é que as mães estão fazendo? E os pais? Minha filha, estude, você é bonita, se forme, tenha uma boa profissão para você não depender de homem, não depender de ninguém. Só existe uma forma de você não depender de ninguém. É se você cavar um buraco e se jogar dentro. Nós dependemos uns dos outros. Essa é uma das grandes maravilhas de Deus ter feito o homem. Nós somos como cardume, nós temos que estar juntos, dependendo uns dos outros. Amém? A Bíblia diz, é melhor que andem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia também diz que o Senhor ordena a bênção onde há união. Por isso que Davi disse, quão bom e agradável é viver unido os irmãos. Ele está falando de família. E ele sabia o que ele dizia, irmãos. A família de Davi não era unida. Davi conquistou a paz e a prosperidade para Israel, mas perdeu a família. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Nada, nenhum sucesso vale o fracasso da tua família. Nenhum sucesso. Por que está tendo esse fracasso? Porque essa ligação, esse elo, não existe. Não existe. O elo que liga é o interesse. O elo que sustenta essa família é algo que a pessoa quer. Aí vem para a igreja, vamos dar um exemplo, na família cristã, vem para a igreja, quer um emprego, Deus arruma um emprego e ele, vai embora. Quer arrumar uma namorada, vai embora.
A mulher ora a vida toda para o marido se converter, o marido se converte, ela sai da igreja. O marido ora a vida inteira para a mulher se converter, a mulher se converte e ele sai da igreja. Porque o elo que liga é o interesse. Sabe? E quando há esse sentimento, irmãos, a pessoa não se sente parte. E ela não se sentindo parte, ela não vai arcar ou assumir com as suas responsabilidades como membro da família, como membro da empresa, tá certo? Como um membro da escola. O aluno está na escola, ele acha que ele não é parte da escola, né? Aí ele quebra as cadeiras, ele desrespeita os professores, ele se comporta como um rebelde, como um anarquista e causa um grande transtorno, atrapalha a aula da professora e tudo por quê? Porque ele não entende que ele é parte daquilo e que ele tem responsabilidades e não só benefícios dentro de uma sala de aula. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, irmãos, a gente quer orar e resolver isso. Não, entenda e se posicione, e Deus vai fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Então, que o elo que ligue seja o interesse mútuo da família. Aleluia. Então, esse membro, há uma ligação psicológica em que, entre o membro e a família, em que a pessoa se vê como parte de uma comunidade, e assim a organização deixa de ser apenas outro lado de uma relação de serviço ou de obrigação. Agora passa a ser prazeroso. Eu vou fazer porque é a minha igreja. Eu amo minha igreja. Eu vou limpar, eu vou ajudar. Pastor, eu quero cantar, eu quero fazer parte do louvor. Pastor, eu quero pregar. Porque ele entende que não é uma obrigação, ele faz parte. É parte. Tá certo? E a relação muda quando eu entendo isso. Não passa mais ser agora uma obrigação de funcionário e patrão e do membro e a família. Tá certo? A minha parte, eu vou falar dele, não está aqui para se defender. Meu filho, não vou dizer o nome dele, um deles. Se eu disser, olha, quase eu entrego. Eu vou editar, tá bom, eu vou editar o vídeo. A Andréia outro dia mandou assim, fulano, vai ler agora, porque mãe é assim, né? Vai agora. E aí, eu quero que tu leia esse capítulo todinho aqui, rapaz. Ele sentou, quando ele, pronto, já li. Tu já leu? Já li. Me explica aqui, como é que explica? Então, esse abençoado, os exercícios na escola que é feito para a casa, se a professora parar de ministrar, faltando 10, 15 minutos, der tempo, ele responde na sala de aula, não é porque ele quer ser um bom aluno, é para ficar livre logo. Quando ele chega em casa, ele já vai fazendo ligeiro para ficar livre logo, entendeu? Aí, às vezes é ele para lavar a louça, olha, vai lavar a louça, beleza, aí no outro dia lavar a louça, ontem eu já lavei. Não, eu já lavei, agora eu estou livre. Eu disse, tá bom, agora tu não come hoje, porque ontem tu já comeu. Você entende? Quando a pessoa se sente parte, não é uma obrigação, é um prazer. Quem está conseguindo ouvir o Deus falar com você? Vai ser um prazer vir para os cultos. Vai ser um prazer chegar aqui e começar a cantar. Quem é batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. Quem não é, vai ser um prazer, vai correr, eu quero para mim também. Você entende isso? Porque há uma ligação psicológica que não está baseada no interesse mesquinho. Não, o interesse aqui é o bem colher. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a relação já não é mais de serviço ou de obrigação, mas torna-se um grupo social cuja unidade permanece fazendo sentido para os seus membros. Porque se a relação é de serviço ou obrigação, tá certo? A unidade, ela deixa de ser prazerosa. Ela não vai permanecer, porque ela vai perder o sentido. Poxa, todo dia eu estou fazendo isso. Ninguém faz o que não gosta por muito tempo. Sim ou não? Não. É tão de um jeito que olha, o ser humano não foi feito para ser escravo. O trabalho tem que ser voluntário. E todas as vezes que é forçado, ele vai se rebelar a qualquer momento. Por quê? Porque nós não lideramos ninguém, irmãos. Nós lideramos o dom que Deus nos deu. Entende?
E qual é o papel de um líder? Mandar? Não. Orientar. Por isso que quando Deus deu ordem para governar e dominar, sujeitar, Ele não deu ao homem. Ele deu para que o homem fizesse isso com as plantas, com os animais que voam, que rastejam, mas não ao outro homem, ao outro ser humano. Aí os homens entenderam errado quando Deus disse: o teu desejo será para o teu marido. E eles querem o quê? Escravizar as esposas. E elas vão fazer o quê? Elas vão se rebelar. Ela não foi feita para ser escrava. É como uma mulher que quer escravizar o homem. Ele vai se rebelar, porque ele não foi, a não ser que você tenha raiz. Você tem raiz aí? Porque se você for uma planta, tiver uma raiz, aí sim, é diferente. Mas você não tem. Então quem é que eu mando? Você manda no seu dom. Um dos grandes conflitos entre o casamento, entre marido e mulher, irmãos, é porque a esposa acha que é a mãe do marido. Vocês já repararam? A esposa fala com o esposo como se ela estivesse falando com um filho. Pode observar. E, irmãs, isso irrita o homem. Às vezes ele ia até fazer, mas ele fica com raiva e não faz. Esse dia eu conversando com a minha filha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou o teu marido. Os teus filhos são o Anthony, o André e o Daniel. E ela começou a rir. Eu falei: perdão, é porque é o costume. Eu disse: pois é. Ela não sabe chegar e pedir. Ela: olha, vai fazer isso. E se a gente não for na mesma hora, ela vem brigar como se fosse o filho. Sistema de crença, está só reproduzindo sem nem perceber. Às vezes não é nem maldade, ela só está reproduzindo algo que ela faz automaticamente. E aí, tudo que é feito por obrigação, vai terminar o quê, irmãos? Perdendo a unidade. Tem que ser por prazer. Por prazer, aleluia. Aleluia, louvado. Por isso que o apóstolo, ó, quando você estiver passando por provações, se alegre. Tenham por motivo de grande prazer, de honra, que vocês estão sofrendo por Cristo. Tem pessoas que não entendem isso, se rebela contra, se revolta contra Deus, porque não, Senhor, eu não mereço, eu não devo passar. Uma vez eu saí numa bicicleta pedalando para o trabalho, e aí eu conversando com Deus, fui humilhado no meu trabalho, e aí eu falei: Senhor, poxa, Senhor, eu fui tão humilhado, tu sabe. Na hora, o Espírito Santo nos esperou não terminar, disse assim: mas humilhação eu passei por ti naquela cruz. Eu disse: ô Senhor, me perdoa. E saí, não falei mais não, né? Terminei. Olha, irmãos, tem uma passagem da Bíblia que nós não estamos entendendo ela como ela é. Por exemplo, ó, os humilhados serão... A Bíblia não diz isso. Isso é o nosso alter ego querendo vingança. Se não vir pedir perdão de joelho nos meus pés, Deus vai pesar a mão. Eu vi hoje falando para um cara que está perturbando a rede social, não se fala do ungido de Deus. Hoje eu vou passar a madrugada orando para que Deus te pegue. Olha. Né? Unção da morte, né? Orar para morrer, né? Não, Jesus diz assim, ó: aquele que a si mesmo se humilhar. Então não pense você que se alguém humilhar você, Deus vai te exaltar, não. É você que tem que se humilhar. Tiago capítulo 4, versículo 6. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e no seu tempo Ele... Quem é que tem que humilhar? Eu mesmo. Está faltando nós observar mais como está escrito, diga amém. É como Elias subir numa carruagem de fogo, que coisa tremenda, né? Mas ele não subiu numa carruagem de fogo. Elias subiu num redemoinho. Quando você ler, vai estar lá escrito. É como dizer que a palavra de Deus se renova toda manhã, não é isso? A palavra de Deus não se renova toda manhã. A Bíblia não diz isso. Até porque ela é perfeita, não precisa de renovação. O que se renova toda manhã é as misericórdias. Vocês estão entendendo, irmãos? Essas pequenas coisas vão deteriorando exatamente isso na família. E aí eu acho que não faço parte. É obrigação. E se é por obrigação, eu não vou fazer.